Covid-19, coronavírus, mais uma histeria absolutamente coletiva. Mas deixa-me explicar-te um pouquinho o que é isto do coronavírus e quais são as suas verdadeiras origens. O coronavírus foi detectado em Wuhan, na China, mais concretamente no mercado local, e de facto ceifou alguns milhares de vidas. Mas a verdade é que, em termos de ceifar estas vidas, também uma gripe normal na China tem também uma repercussão a este nível. Lamentavelmente por estas famílias e pelas pessoas que faleceram, e daqui realmente quero deixar desde já o meu pesar. Mas a verdade é que estamos a verificar que existe um grande e enorme aproveitamento dos mídia. Nós todos os dias verificamos que na televisão se fala realmente neste pânico geral para termos cada vez mais uma maior audiência. Também verifico que, em termos de televisão, e falo um pouquinho aqui em Portugal, que se fala já que temos, neste preciso momento, 8 pessoas contagiadas com coronavírus. Repara, estamos a falar de 8 pessoas que, neste preciso momento, têm o contágio de um coronavírus. Existem muitas estirpes também de gripe que estão a existir neste país e que, de facto, são milhares de pessoas contaminadas. Mas a verdade é que o alarmismo, porque neste caso, em termos de notícias, é muito mais vendável estarmos a falar de algo que te pode tirar a vida. E cada vez mais existe uma prisão ou uma forma de prender a tua mente, porque tu e eu e todos nós estamos preparados para ter o nosso instinto de sobrevivência. E cada vez mais, quando nós temos medo ou receio, e é isto que é feito nesta verdadeira indústria, que é a indústria do medo, que são as notícias, nós estamos presos cada vez mais a ter que ver as notícias, porque se temos medo da nossa vida, ou pela nossa vida, nós iremos ter que ter a máxima de informação para podermos dar a volta à nossa vida. Isto quer dizer exatamente o quê? Que nós, desde os nossos tempos, temos no nosso cérebro tudo o que é preparado para nós sobrevivermos. Embora agora já não seja tão necessário, porque nós não temos tanto e não sofremos de tantos perigos. Claro que obviamente podemos ser atropelados, claro que obviamente podem-nos acontecer uma série de situações, mas a verdade é que nós já não somos predados. E esta sensação de medo, esta sensação de estarmos atentos a tudo, tem exatamente a ver com a nossa ancestralidade, em que nós tínhamos que estar atentos aos nossos predadores e tudo aquilo que nos poderia realmente tirar a vida. Os mídia e, essencialmente, os meios de comunicação ligados às notícias, o que eles nos fazem exatamente é explorar este medo ancestral para que nós continuemos a ver. E com isto tudo, também, claro, ao mesmo tempo, nos seus intervalos, claro que seremos bombardeados por aqueles que os patrocinam. E se fores reparar, cada notícia que é colocada nos noticiários e também, claro, em tudo o que tiver a ver com tudo o que é produzido para as massas, vai explorar exatamente esse medo fundamental que é o medo de falecer, de morrer e, claro, também o medo de falharmos, de sermos pobres, por exemplo. Uma das coisas que também sucede e muito, quer nos filmes de Hollywood, quer muito também especificamente naquilo que são as novelas, é exatamente o medo da pobreza. E se fores reparar, nas personagens de cada novela, uma das coisas que existe é que, de facto, as pessoas com as quais tu te identificas, por norma, são pessoas pobres que sofrem todas as agressões dos meninos que são ricos, das pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro e que fazem tudo e mais alguma coisa para que os pobres sofram e estejam sempre ali, colocados para os servir. Então, assim sendo, o que vai acontecer é que tu te vais identificar, não significa que sejas tu, obviamente, mas que as massas se vão realmente identificar. Então, isto significa exatamente o quê? Significa que as massas se vão identificar com aquelas personagens, com aquilo que os americanos chamam em Hollywood os underdogs, ou aqueles que são os mais pobres, os mais desfavorecidos. Assim sendo, o coronavírus, tudo o que é colocado notícias de mais negativo, elas são colocadas porque te ameaçam a tua integridade, a tua forma física, a tua forma de vida. Até inclusivamente a tua capacidade financeira de poderes dar a volta a tudo. Também, ao mesmo tempo, isto a nível dos mídia e a nível das comunicações sociais, o que acontece muitas das vezes é que
quando este tipo de situações surge, também acaba por ocultar decisões que estão, muitas das vezes, importantes, governamentais. Isto não significa que seja uma teoria da conspiração. É antes, pelo contrário, algo que distrai as massas. Eu, como já disse muitas das vezes, uma das coisas que me acontece a mim é que, de facto, já não vejo televisão há muitos anos. E procuro realmente ver o menos possível que tenha a ver exatamente também com séries ligadas a este tipo de situações, também obviamente noticiários e, claro, acima de tudo, novelas. Porquê? Porque esta forma de subjugar a nossa mente e de controlar a nossa mente é uma das formas também de nos imporem pensamentos que são denominadores comuns das massas. Isto não quer dizer que viver em massa seja profundamente mau, isso é uma escolha. É um Matrix, é sair do Matrix ou estar no Matrix. Significa antes que tu e eu temos o poder de escolher exatamente aquilo que nos chega. Temos, cada vez mais, o poder de estarmos absolutamente informados daquilo que nós queremos saber e, claro, também queremos controlar na nossa vida. Acima de tudo, o meu apelo aqui vai exatamente para que tu possas decidir aquilo que tu realmente queres que esteja na tua vida. Ou seja, tu tens o poder de decisão de escolher a informação que te chega. E cada vez mais este alarmismo, esta forma de tentar controlar a mente e as massas, é uma forma que está profundamente estudada para que tu, eu e todos aqueles que se encontram em sociedade continuemos a ser o mais subservientes possíveis e continuemos a partilhar e a participar nas vidas de tudo aquilo que os nossos dirigentes pretendem que nós façamos. Por exemplo, se tu fores até inclusivamente verificar no noticiário qual é a quantidade de notícias negativas que tu lá tens, qual é a quantidade de notícias positivas que tu vais ter. E cada vez mais, tudo aquilo que é massa ou massificação é falado exclusivamente aqui. Porque senão, repara, quando existe algo que é negativo, caso do coronavírus, e eu verifico aqui muito pela nossa televisão, porque aquilo que existe na televisão, embora eu não veja, embora eu procure realmente não ver, claro que muitas vezes passo por sítios onde estão a dar noticiários, cafés, quer seja bares, seja tudo o que for ligado também à prestação de serviços, se vocês forem reparar, tem sempre um noticiário ligado. E a verdade é que se tu fores reparar, a maior parte do tempo, quer no teu país, quer no meu país, isto não é porque seja Portugal, não é porque seja o Brasil, não é porque seja os Estados Unidos e não é porque seja a China. Todos os países neste mundo estão exatamente a nível do noticiário, exatamente a falar sobre o quê? Coronavírus. E porquê? Porque é profundamente rentável. E nós estamos a partilhar e a participar numa máquina de dinheiro. Cada vez mais é isto. Cada vez mais nós estamos, através da nossa mente coletiva, a financiar aqueles que, à custa da nossa forma de pensamento, estarão realmente a sobreviver e a ter vidas verdadeiramente épicas. Então, por que não tomares tu o controle da tua vida, não tomar eu o controle da minha vida e passar realmente a ler mais, a meditar mais, a ir para fora fazer exercício? Porque repara, isto tudo se reflete até inclusivamente no nosso mundo social normal. Quantas vezes nós estamos a verificar que estamos ao serviço, por exemplo, de uma empresa e que a mentalidade e o denominador comum da maioria dos nossos colegas e das pessoas que trabalham inclusivamente connosco são realmente de subserviência, são de participar no coletivo como se o coletivo fosse realmente absolutamente nosso. Isto quer dizer que a nossa identificação, muitas das vezes, não é com a nossa própria identidade, mas sim com a identidade daquilo que nós colaboramos com. Aqui o ideal deveria de ser exatamente uma situação de absoluto equilíbrio, na qual eu, enquanto funcionário, enquanto pessoa que está a colaborar com essa entidade, deverá de aportar valor e, claro, obviamente, deverá também de receber valor. E será uma situação de win-win, ganhar. Porquê? Porque se eu realmente tiver conhecimento para dar e se tiver conhecimento para receber, podemos realmente fazer aquilo que é o importante, que é aquilo que nos dizem, que é colaborar. Ou seja, podemos colaborar para que o sucesso de uma empresa seja, claro, também, obviamente, o meu. E que o meu sucesso seja, claro, obviamente, o sucesso de uma empresa. Acima de tudo,
este alarmismo, esta forma, este pânico que é criado para nos controlar a nossa mente e nos tornar mais subservientes. E claro, também ao mesmo tempo fazer com que a nossa aceitação seja mais elevada é algo que é uma técnica absolutamente ancestral. Acima de tudo, há que entender que o pânico é que nos realmente comandava a nossa vida, mas nos primórdios dos tempos. Não agora. Agora nós temos o poder de escolher e o poder da informação do nosso lado. Acima de tudo, o que eu te digo é larga. Larga os mídia, larga as novelas, larga a televisão. Procura optar por conteúdos mais informativos, por livros, por exemplo, por informação, por YouTube, por informação colocada em ensaios. Existem até, inclusivamente no Google, ensaios científicos, claro, sobre o coronavírus, que poderão também ajudar e explicar um pouco e lançar um pouquinho de luz sobre o coronavírus. Mas a verdade é que nós estamos a lidar também com uma máquina de comunicação social que também ela própria serve para pressionar os nossos governos e os nossos líderes a tomarem atitudes para a contenção de um pânico geral. Isto quer dizer cada vez mais que nós estamos nas mãos de quem realmente nos quer controlar a nossa mente. Então, por favor, fica aqui o meu desafio. Vê aquilo que seja de informação para a aprendizagem, vê e lê o máximo de livros possível e, acima de tudo, não deixes que a tua mente seja tão controlada pelos mídia, porque te garanto que a tua mente, quanto mais controlada for pelos mídia, menos eficiente será para o teu próprio serviço, para o teu próprio crescimento enquanto pessoa e, claro, para atingires aquilo que eu te digo sempre, a tua melhor versão. E com isto, espero que o vídeo tenha sido útil. Não te esqueças de te inscrever no canal, claro, acima de tudo, falar aos amigos, por aquilo que gosto que é muito importante para mim e, claro, desejo-te muita paz, muito amor. Namaste.